A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo, estaremos fazendo análise do capítulo de número 8 do livro de Oséias, onde Israel está sob sentença. Estaremos vendo também a função do profeta, a diferença entre vontade soberana e vontade permissiva de Deus, o estado de apostasia de Israel e também os atributos divinos de Deus. Faça sua inscrição neste canal e sempre que postarmos um novo estudo bíblico e doutrinário, você estará sendo notificado. Na descrição há também o nosso e-mail para você postar dúvidas sobre este ou outros assuntos. Quero lhe indicar o Livro dos Mártires, de autoria de John Foxe. Este livro fala sobre a história dos sofrimentos e mortes dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. John Foxe viveu entre os anos de 1517 e 1587. Enquanto o Brasil estava em seus primeiros passos pós-descobrimento, a Europa já fervilhava com a reforma protestante. E John Foxe foi um dos homens que viveu esta reforma e fez este livro, o Livro dos Mártires. No versículo de número 1, nós já temos o primeiro comentário. Põe a trombeta à tua boca. O Senhor então chama o profeta Oséias a estar sendo um atalaia neste momento, a estar denunciando os pecados de Israel. O profeta não só falava sobre coisas futuras, não somente vaticinava, mas denunciava também os pecados de sua geração. E ele denuncia dois pecados de Israel. Israel, ele havia transpassado o concerto com Deus e também se rebelado contra a lei de Deus. Dois pecados gravíssimos que trouxe consequências capitais para Israel. Versículo de número 2, há agora um pedido de socorro de Israel. E no versículo 3, a resposta de Deus. Israel rejeitou o bem. Israel, no versículo 2, pede socorro, mas no versículo 3, Deus diz, olha, Israel rejeitou o bem. Israel rejeitou a Deus e começa então a sua jornada de colher os amargos frutos de seu abandono da fé. Versículo 4 mostra quão distante Deus estava de Israel. E Israel, no versículo 4, faz reis e príncipes, sem a concordância de Deus. Agora entra a questão da vontade permissiva e da vontade soberana de Deus. Israel começa agora a colocar reis, a colocar príncipes, mas não consultaram a Deus para saber se esta era a vontade do Senhor. Também do ouro e da prata fizeram ídolos. A apostasia agora se instalando sobre Israel. A apostasia agora sendo cada dia mais premente sobre esta nação. O que é apostasia? Apostasia é o abandono consciente e premeditado da fé. No mundo espiritual, só existe duas vias, ou o santo ou o profano. E Israel passa a flertar com o paganismo, passa a misturar a sua santidade com o paganismo profano. E é interessante nós percebermos que nos dias que estamos vivendo, o paganismo ele volta a tomar uma força muito grande. Podemos perceber isso através de filmes. Cada dia mais os filmes trazem aspectos do paganismo, traz a respeito da bruxaria, da feitiçaria, traz sobre o esoterismo, sobre o ocultismo. Toda uma geração está crescendo, conhecendo de perto o paganismo, através das telas de cinema, através dos seriados, que as novas gerações conhecem muito bem, são muitos deles. Ouvem e assistem seriados frequentemente. E a tônica, muitas vezes, é o paganismo. O paganismo que volta a exercer
um papel muito forte nos dias atuais. No versículo de número 5, o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. Samaria, a capital de Israel, rejeitou Deus, indo atrás do seu bezerro de ouro, do seu ídolo bezerro. Samaria, na realidade, foi a quarta capital de Israel. A primeira foi Siquém, a segunda Penuel, a terceira Tirza e a quarta Samaria. Deus nunca rejeita ninguém. A separação sempre parte da pessoa. Sempre alguém abandona Deus, uma nação abandona Deus. E foi o que aconteceu. Samaria abandona Deus através do bezerro de ouro. E quantos bezerros de ouro nós temos nos dias de hoje? Sempre bonitos, com linguajar impecável. Mesmo sendo fabricados, os ídolos conseguem seduzir. Há muita aceitação de vários tipos de aberrações como verdades. Porém, quando se trata da palavra de Deus, a rejeição é enorme. Até mesmo em muitos seminários liberais, vemos heresias sendo implantadas. Infelizmente, nós podemos ver os bezerros de ouro em tantos e tantos lugares, e até mesmo em muitos lugares que era para se aprender a palavra de Deus. A teologia liberal os afasta da sã doutrina. Versículo de número 7. Uma máxima espiritual. Porque semear o vento e cegarão tormenta. Muito cuidado com aquilo que estamos semeando. Muito cuidado com aquilo que estamos plantando, porque a colheita será certa. Israel semeou o vento e colheu tormenta. Versículo 8. A nação chamada para ser sacerdotal e santa, agora se tornava um vaso que ninguém tem prazer. A Bíblia fala de vasos de honra, mas neste momento, a apostasia tornou Israel um vaso que ninguém tinha prazer. Muitas pessoas desprezam seu chamado e a sua condição de servo de Deus para ser mais uma peça no sistema do mundo. O sistema mundano, o sistema mundial, a cada dia vai se afastando de Deus. Vemos hoje o globalismo envolvendo as nações. Vemos como que o establishment deste novo momento, ele traz tantas mentiras, traz tantas ideologias, tudo isso para afastar o homem de Deus. Nós podemos ver quantas mentiras são idolatradas, são seguidas, mas quando se fala da sã doutrina, quando se fala das verdades absolutas, há uma rejeição muito grande. Portanto, tomemos cuidado para não embarcarmos em uma onda que pode ser nociva para as nossas vidas. Versículo de número 9, Israel se envolve em intrigas políticas. Isso estava fora da simetria do propósito divino para esta nação. Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal, para ser uma nação que levaria a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Mas Israel se envolve em intrigas políticas, que quantas tragédias trouxeram para esta nação. Versículo de número 12, o desejo ardente pelas religiões estrangeiras. Israel desprezou a pureza doutrinária, desprezou a adoração do único e verdadeiro Deus. É muito normal vermos a cada novidade teológica pessoas correrem atrás, como se o evangelho começasse a partir de agora. Basta uma nova invenção no campo teológico e as pessoas afluem para lá, desprezando tudo o que passou, como se agora o evangelho começasse.
nós não precisamos de novidades. Nós precisamos de firmeza na palavra de Deus. Precisamos de ter disciplina com a palavra de Deus e não correr atrás de novidades. Israel correu atrás do paganismo, das religiões das nações vizinhas. E como foi trágico o seu fim. Os ventos de doutrina, como diz Efésios 4,14, eles vêm e passam, mas por onde passa uma grande ventania, os estragos ficam, e muitas vezes estragos que não têm conserto. Portanto, não corra atrás de novidades. Não corra atrás de um vento que está aqui ou ali. Nós temos a palavra de Deus para estarmos seguindo, e ela não se altera como não se altera o nosso Deus. Versículo 13. Os sacrifícios das ofertas ao Senhor eram meros rituais visando o banquete que viria depois. Temos que entender o verdadeiro significado de culto. O que é adoração? O que é louvor? Nós temos que entender que nós temos a nossa adoração tanto individual como temos a nossa adoração coletiva. Nossa adoração individual, ela começa no momento que acordamos, desde manhã cedo, como nos portamos, como é o nosso linguajar, como é o nosso pensamento, como é o nosso proceder. Nossa adoração coletiva, durante o culto, ela começa ao colocarmos o nosso pé dentro do terreno da igreja. Ao atravessar o portão da igreja, ali já começa a nossa adoração. Portanto, não perca o seu tempo conversando, não perca o seu tempo com outras situações dentro da igreja. Adoração não é somente cantar, mas é como nos comportamos dentro da igreja. E o louvor são as palavras que proferimos ao Senhor, são como nós damos o nosso aleluia, o nosso glória a Deus. Portanto, tenhamos um culto cada dia mais eficaz, cada dia mais produtivo para a nossa vida, um culto que realmente agrade ao Senhor. Cuidado com o formalismo social, muito cuidado com isso. Versículo de número 14, Israel se esqueceu de Deus e quis ostentar o seu próprio poder. Isto pode acontecer quando o homem deixa de depender de Deus. Muito cuidado, irmãos. Nós não temos condições de nada. Nós dependemos 100% de Deus. Amados, uma pequena situação pode desestruturar toda a nossa vida. Estamos vendo durante a pandemia do Covid-19 como um vírus invisível está abalando todas as estruturas do mundo. Nós dependemos de Deus 100%. E os olhos de Deus são oniscientes. Deus aqui, no versículo 14, não apenas focaliza a nação de Israel, mas também a nação de Judá, que também foi exilada para a Babilônia. É importante lembrarmos que os atributos do nosso Deus são onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, imutabilidade e autoexistência. O nosso Deus, através da sua onisciência, não só olhava para Israel, mas olhava para Judá. O nosso Deus, na sua onisciência, Ele olha para as nossas vidas. Ele olha tanto no coletivo como no individual. Portanto, sejamos firmes em nosso proceder. Jamais venhamos a dar lugar à apostasia. E cuidado para não flertar com o paganismo em suas várias formas, nas telas de cinema, através da internet, através de livros que se popularizaram. Muito cuidado. Breve, Jesus vem arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos e até o